Deus, a paz do Senhor, meus amados. Amém. Abra sua Bíblia. O livro de Efésios. No capítulo 5. Do versículo 18 até o versículo 21. Efésios, capítulo 5. Versículos 18 até o 21. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Pode sentar, amados. Nós louvamos a Deus, amados, porque a igreja do Senhor Jesus é chamada à santificação. É chamada a se encher do Espírito. E nós vemos no exemplo dos discípulos de Jesus, quando Jesus inicia o seu ministério, ele tem a primeira fase do ministério, em torno de 3 anos e pouco, de ministrações, ensinamento para os discípulos. Na segunda fase, eles têm Jesus ressuscitado com eles depois da sua morte. E por 40 dias Jesus dá as últimas instruções aos discípulos. E a terceira fase é depois que Jesus subiu aos céus e deixou a promessa, do enchimento do Espírito Santo. Então nós, muitas vezes, amados, estamos nos localizando, assim como no tabernáculo, que muitas vezes nos encontramos no pátio, outras vezes estamos na segunda porta e a terceira porta. Nós temos que avançar no conhecimento de Deus. Nós vemos também na vida dos discípulos um exemplo para nós observarmos em que fase desta caminhada nós estamos. Primeira coisa, os discípulos, ao serem chamados por Jesus para segui-lo, teve que haver renúncia de posições, renúncia de trabalho, e eles foram chamados para Jesus, e Jesus esteve com eles durante o tempo, ensinando-os, preparando-os para o que haveria de vir, para o trabalho que era para eles colocado. Nós vemos o trabalho de Jesus para consertar coisas entre eles. Jesus chamou um publicano, Jesus chamou um guerrilheiro na época, que era Simão, o Zelote. Zelote significava essas pessoas que eram contra o governo e faziam oposição ao governo de então, que era Roma. E Jesus colocou os dois juntos, que se odiavam, para que eles se amassem. E foi um trabalho de juntar opostos dentro de uma concepção de amor. Quando o Senhor disse-nos para que nos amássemos uns aos outros, que é um dos maiores mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e depois ao próximo como a si mesmo. E nós notamos nesse perfil dos discípulos que havia ali um camarada que gostava de dinheiro, que era o Judas, mas Jesus o chamou também para ficar perto dele. Nós vemos
alguém que tinha um temperamento tempestuoso, como Pedro, outro que também tinha um temperamento tempestuoso, como João. Mais tarde veio ser chamado o apóstolo do amor, mas ele é chamado primeiro filho do trovão. Então, era uma pessoa que gostava de zoeira, gostava de bagunça. Mas Jesus congregou todos esses juntos, e no trabalhar desses anos que ele ficou junto, Jesus foi moldando o caráter deles para se parecer com Cristo, ensinando e mostrando na sua própria vida como Jesus queria que eles fossem. E essa é a coisa mais importante na vida daqueles que seguem a Jesus: procurar se ficar igual a Jesus, procurar um molde, um modelo de Jesus para a vida nossa. Então, muitas vezes nós estamos patinando, alguns acabam ficando para trás, porque não querem renunciar o jeito que são, não querem renunciar à velha vida, acham que deixaram muita coisa por Jesus, como no caso de Pedro, que largou todas as suas embarcações, suas redes de pesca, para seguir Jesus. Mateus, o publicano, largou lá na coletoria de impostos, largou todo o seu trabalho, que ganhava muito bem, para poder também seguir a Jesus e depender de ofertas, depender da ajuda de pessoas, até mesmo de mulheres que acabavam preparando comida para eles, porque eles viviam rodando pelas cidades. Então isso requereu deles renúncia, mas ao mesmo tempo, quando eles renunciavam uma parte, por outra eles viam um tesouro imarcessível, um tesouro glorioso, que era a companhia de Jesus Cristo, os milagres acontecendo, os demônios se submetendo, aleluia, a palavra sendo pregada, multidões sendo tocadas, as pessoas vinham ouvir Jesus falar, havia poder na sua palavra, havia unção na sua palavra, e eles queriam isso, mas ainda não tinham. Eles olhavam para Jesus: eu quero isso. Jesus até mandou-os umas vezes, de dois em dois, sair para fazer discipulado, para fazer evangelismo, e eles voltaram tão felizes, dizendo: olha, mestre, olha, os demônios nos submetem, as coisas acontecem, os enfermos são curados. E Jesus falou: ok, isso é bom, mas lembre-se, melhor ainda, se alegrem mais, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia! Então, amados, a maior alegria do crente é ele poder perceber que ele segue um Senhor poderoso, verdadeiro, que não mente, que não se engana. E eles estavam diante daquele homem e estavam querendo ser mais 3 anos, e ainda eles continuavam os mesmos. 3 anos, Pedro, que assistiu tantos milagres e era chamado por Jesus para participar de certos eventos, porque ele chamava Pedro, Tiago e João, que eram os 3 discípulos mais próximos, certas coisas que aconteciam, só os 3 podiam ver. De repente, na hora da maior aperto, na hora da maior declaração de fidelidade, Pedro nega Jesus. Então isso abalou a própria fé do Pedro, que como um discípulo de Jesus, e a Bíblia mostra que Jesus o amava, ele agora decepciona o mestre, decepciona-se a si mesmo, porque Jesus já tinha avisado a ele: você vai me negar, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Sabe por quê, amados? Porque eles estavam com a palavra, eles tinham recebido a orientação. Jesus estava com ele durante essa primeira etapa da sua vida diante do mestre. Mas eles ainda não tinham provado um momento de sofrimento, de angústia. Eles ainda não tinham provado a atrocidade, a ferocidade maligna contra a verdade. Os principais sacerdotes, os religiosos da época, odiavam Jesus, porque ele falava a verdade, porque ele dizia a eles que eles eram hipócritas,
que estavam sentados na cadeira de Moisés, mas com muita hipocrisia e falando coisas de homens, tentando ocupar um espaço e um lugar, sem ter a devida graça e honestidade para fazer o trabalho que devia ser feito. E agora Pedro confrontado, os discípulos confrontados com a situação no jardim do Getsemane, todos fogem, se afugentam. Pedro acompanha eles até o julgamento e lá nega Jesus. Jesus vai à cruz, ele morre. Os ânimos ficaram todos caídos. Eles ficaram atônitos e frustrados, pensando, mas ele não ia ser o Senhor? Ele não ia estabelecer o reino dele? Não era essa a promessa? E agora ele está morto. Essa é a segunda fase. Jesus ressuscita para a segunda fase. Aparece a eles e se assustam. Estavam esquecendo do que Jesus tinha falado. Estavam esquecendo o que as Escrituras diziam. Mas agora Jesus ressuscita e aparece a eles. Onde eles estavam? Alguns voltaram a pescar, voltaram à velha vida. Dava a impressão que todo o trabalho de Jesus tinha sido em vão. O que deu a impressão e ficava no ar é que tudo aquilo que tinha sido falado e feito caiu por terra. Dava a impressão que o inimigo teve a vitória. E aqueles que confiaram na promessa de Deus perderam. Os dois discípulos no caminho de Emaús iam conversando. E a Bíblia diz que Jesus se aproxima deles depois de ressuscitado, mas eles não reconhecem Jesus. E Jesus pergunta para eles, o que vocês estão conversando? E eles olharam e pensaram que era um forasteiro que caminhava junto. E eles disseram, você não sabe dos últimos acontecimentos? Jesus, o homem valoroso, homem de Deus valoroso em palavras e em obras, que nós esperávamos que ele fosse a redenção de Israel, mas os sacerdotes e os soldados romanos o crucificaram, e hoje já é o terceiro dia que ele está morto. E aquele viajante que andava com eles, caminhando, dizia, mas por acaso não está escrito na lei e nos profetas que isso é necessário que acontecesse? E começou a falar com eles sobre as coisas que as Escrituras falavam. Relembrar a eles as coisas que Deus já tinha profetizado através dos seus profetas. E quando chegaram na cidade de Emaús, eles pararam. E lá, aquele homem forasteiro que eles achavam, fez menção de seguir adiante, mas já era tardezinha. E eles falaram, já é tarde, fica conosco, entra conosco aqui, come um pão conosco. E ele entrou, aquele forasteiro que eles não estavam reconhecendo, entrou com eles. E a Bíblia diz que quando estava o pão na mesa, que eles foram orar, Jesus pegou o pão e orou, partindo o pão, e eles reconheceram que era o Mestre Jesus que ali estava. Eles se assustaram e disseram, é Jesus! E Jesus já tinha desaparecido. E um olhava para o outro e dizia, por acaso não ardia em nós os nossos corações quando Ele falava conosco? Então, amados, agora Jesus começa a aparecer mais vezes aos discípulos e orientando-os. E eles começam a ter um novo ânimo agora. A primeira fase, que dava a impressão daquele ânimo
que iria dominar, que iria conquistar, o governo romano ia cair pelo chão, Jesus ia assumir o trono e ia governar a partir de Jerusalém, o mundo inteiro, e eles estavam animados, todos com espada na mão, esperando o próximo inimigo. Pedro então já estava achando que estava na hora de lutar, quando foram prender Jesus, já arrancou a orelha de um. E Jesus falou assim: esse não é o meu reino. Ué, como assim? Não, esse não é o meu reino. O Filho do Homem, ele veio para reinar. Os discípulos tinham uma visão, nós temos uma visão muito pequena das coisas de Deus na nossa vida. Jesus, amados, ele podia sim dominar Roma. Jesus sim podia assumir o trono em Jerusalém e governar o mundo inteiro. Mas Jesus tinha algo muito maior, aleluia, muito melhor. Ele não iria apenas governar Roma ou o mundo daquela época. Não iria apenas reinar de Jerusalém. Jesus iria reinar o universo. Jesus iria governar o mundo inteiro. Iria derrotar os demônios, os principados e potestades. Iria colocá-los por terra, humilhar na cruz do Calvário, aleluia. Muitas vezes o que achamos que para nós é a derrota, mas para Deus é a vitória. Quando Jesus estava na cruz, para a maioria foi a derrota, mas ali na cruz a Bíblia diz: ele triunfou dos principados e potestades, os expôs publicamente e triunfou deles aonde? Na cruz. Aleluia. Para o mundo era o fim, mas para o reino de Deus era o consumar de algo glorioso que tinha sido prometido desde antes da fundação do mundo. Que Deus iria, de uma forma tremenda e maravilhosa, dar a condição para o homem ser restaurado à comunhão com Deus. Mas aí os discípulos continuavam andando com Jesus. Jesus os orientava. Jesus queria que eles fizessem um trabalho, mas também tinha um trabalho de evangelismo ali no bairro deles. Não, Jesus tinha algo muito maior para eles, mas eles ainda não sabiam. E por 40 dias Jesus os instruiu. Depois de 40 dias, momento em que Jesus ia ser levado aos céus, Jesus disse: ok, agora eu volto para o Pai. Ele já tinha prometido antes em João 14, João 15, que não deixaria os discípulos órfãos, mas que ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, que estaria com eles, que os ensinaria, que os faria lembrar de tudo quanto Jesus tinha falado a eles. E chega a hora, eu vou para o céu, eu vou assumir meu lugar, que eu estava antes de me despojar da glória e vir até aqui o mundo para morrer por vocês. Agora eu vou assumir meu lugar. Mas agora com um corpo. Agora eu tenho um corpo glorificado. E vocês vão ter igual a mim. Ele assentou-se à direita de Deus, com todo o poder e glória. Venceu a morte. Tomou as chaves do inferno nas mãos. E muita gente pensa que as chaves do inferno estavam na mão do diabo. Isso é engano. Isso é erro. As chaves do inferno foi entregue por Deus a Jesus, porque ele venceu. Se o diabo tivesse a chave do inferno, ele tinha tirado todos os demônios de lá. Quem tem a chave do inferno é Deus, agora é Jesus. A morte, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Jesus venceu o pecado na cruz do Calvário, tomando sobre si nossos pecados, mas sem pecado, não podia morrer. E legalmente agora, porque não podia ser morto, ele foi morto, tomou as chaves da morte. Por quê? Foi ilegal o ato. A alma que pecar, essa morrerá. Jesus não tinha pecado. Por isso ele conquistou para nós o domínio da morte. E ele ressuscitou e agora começa a orientar os discípulos e disse: olha, vocês agora estão comigo, vocês são meus discípulos, eu he-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto vocês vão anunciar este evangelho a toda a criatura, e eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Aleluia!
E é isso que você e eu temos de pensar, amados. Jesus está conosco. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Mas havia uma terceira fase. Os discípulos estavam animados, eles queriam fazer, eles já tinham experimentado curas, milagres, eles já tinham experimentado libertação de cativos e oprimidos, ele tinha visto milagres tremendos acontecer, mortos ressuscitar, Lázaro com 4 dias levanta-se, e eles tinham assistido tudo isso, estavam empolgados, mas e agora? Faltava alguma coisa. Porque foi só Jesus ser preso e morto, eles se dispersaram. O que será que faltava neles? Se eles tinham conhecimento da palavra, 3 anos na faculdade de Jesus, sendo ensinados todo dia, diariamente, caminhando com eles e mostrando como se devia ser feito. E agora? Estavam preparados. Mas por que agora Jesus ressuscita e os orienta? Mas Jesus ainda depois desse dia, no 40º dia que Jesus havia ressuscitado, estava com eles. Aí Jesus parou e disse: agora eu vou subir para o meu Pai, mas vocês fiquem em Jerusalém, até que lá do alto vocês vão ser revestidos de poder. Aí aconteceu. Eles obedeceram. Eles foram para Jerusalém. A Bíblia diz que em torno de 120 discípulos, mais ou menos, entre eles até Maria, mãe de Jesus, estava lá, orando no cenáculo a cada dia, 10 dias de oração, 10 dias de busca, 10 dias procurando entender o que estava acontecendo, mas crendo que Jesus, e viram Jesus subir aos céus, e viram 2 anjos dizer: ei, o que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que subiu, é o mesmo que vai descer, aleluia, glória a Deus, mas fica aí em Jerusalém. E eles foram para Jerusalém. Depois do 10º dia de oração, o dia de Pentecostes, a Bíblia diz, estavam todos orando, unidos no lugar, quando de repente, veio do céu um som, como de um vento, veemente e impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam, e sobre cada um deles foi visto línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam, aleluia. E na primeira pregação pentecostal, Pedro se levanta, aquele homem que tinha negado Jesus, que tinha se decepcionado com ele mesmo, tinha sido perdoado pelo mestre, e agora ele se levanta e disse: amados, esses homens não estão embriagados como vocês pensam, porque de toda aquela região ouviu o barulho daquele povo que orava e glorificava a Deus tão alto, que a multidão da cidade foi ver o que estava acontecendo. E quando chegaram, depararam com aqueles discípulos todos daquele lugar, falando, glorificando, exaltando e pulando, e dando glória a Deus, e falando uma língua diferente, uma língua estranha. E estavam mais ou menos de 13 a mais países e línguas naquela região. Aquele povo foi, mas quando eles se levantaram, e Pedro começa a falar, a Bíblia diz que cada um entendia na sua própria língua. E eles foram, aleluia, motivados por aquela pregação pentecostal, e todos eles perguntaram: o que devemos fazer, varões e irmãos? E ele disse: cada um de vós seja batizado para arrependimento do pecado, e sejam cheios do Espírito Santo. E aí é aberta a porta para o Evangelho e para uma nova vida. Essa terceira fase, amados, que foi agora tomada pelos discípulos, começou a mudar a história. Mudou a história de Pedro, aquele mesmo que negou Jesus, agora pregando e indo para o templo pregar. Eles estavam caminhando e um paralítico estava na porta. Eles oraram e disse: não temos ouro nem prata para te dar, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. O paralítico levantou, começou a pular e glorificar a Deus, e Deus começou a fazer sua obra. Esse mesmo Pedro que negou Jesus é preso agora pelas autoridades. Ele é açoitado, e soltaram ele, disseram: olha, vai, mas não prega mais essa mensagem que está pregando aí, senão nós vamos te prender de novo. Agora esse mesmo Pedro, que ficou com medo e disse que nunca tinha visto a Jesus 3 vezes lá no julgamento dele, diz:
Não importa obedecer aos homens, o que importa é obedecer a Deus, aleluia, com autoridade. Então, amados, isso é uma coisa que nós precisamos notar. Você e eu estamos numa igreja pentecostal, e esse mesmo dom, essa mesma promessa é válida para nós hoje. Você e eu devemos buscar ser cheios do Espírito Santo, para poder servir a Deus com intrepidez, para poder não se acovardar na hora que for necessário, que você mostrar a sua fé, a sua conduta. De repente, você pode estar num lugar como esses países, onde esse Estado Islâmico está invadindo, e as pessoas chegarem em você e dizer: nega a tua fé, transforme-se no muçulmano, senão você vai morrer. E muitos desses têm sido decapitados, mortos, cortados ao meio, crucificados, agora mesmo nesses países árabes, porque não negam e não querem se converter ao Islã. Será que nós estamos preparados para isso? Onde está baseado a nossa fé? Naquilo que Deus pode nos dar? Nas bênçãos que podemos receber? Isso é muito pouco. Isso não é cristianismo. Isso é conveniência evangélica. Isso é o que pode ser recebido, mas o que pode ser dado, o que pode ser entregue de nós para Deus. Mas somente cheios do Espírito Santo, guiados por Ele, poderemos entregar o melhor de nós, ter ousadia para falar, não gastar noites ou dias inteiros perdendo tempo com as coisas deste mundo. Não podemos gastar nosso tempo com aquilo que perece, com aquilo que não traz nada objetivo para o reino de Deus e para a nossa própria vida. Os discípulos agora estavam cheios do Espírito Santo, e eles queriam o quê? Evangelizar. Eles queriam falar dessa fé, eles queriam falar desse amor, eles queriam falar desse poder. E a Bíblia diz que estavam cheios da autoridade. Por onde eles passavam, os enfermos eram curados, os leprosos eram limpos, os endemoniados eram libertos. Amados, esse mesmo poder está à nossa disposição hoje, mas nós não temos buscado, nós não temos ficado em Jerusalém, nós não temos orado o tempo que deveríamos orar. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo um momento de comodismo espiritual, o comodismo das mensagens, de promessas e mais promessas, de chaves e mais chaves, de coisas que você vai conquistar, que você vai ter, e as pessoas gostam disso, porque massageia o ego, massageia o nosso eu, e dizer: você é importante, se não fosse você, essa igreja, ou Deus, o que ele faria? Então a pessoa se sente tão importante, que ele começa agora a colocar as suas condições para servir a Deus. O dia que eu colocar condições para servir a Deus, Deus não pode mais usar a minha vida. Porque quem é Senhor é que pode mandar. Quem é Senhor é que pode exigir. O servo, ele pode o quê? Obedecer. Ele deve obedecer. Mas nós queremos ser Senhor. Deus faz isso. Deus faz aquilo. Deus vai lá e cura. Deus vai lá e salva. Oi, peraí. Jesus não mandou a gente ir? Nós estamos mandando Deus. Deus tornou-se servo e nós Senhor. Será que isso funciona, amados? Será que funciona assim? O que ele diz aqui? Não vos embriaguei com vinho em que há contenda. Sabe o que é isso, amados? Nós estamos tão preocupados com o nosso dia a dia, com o nosso lazer, com o nosso tempo de diversão, que temos direito, mas estamos tão ocupados com eles, e não temos tempo para Deus, e para a sua palavra, e para a oração, e para a leitura dela. Então nós nos tornamos acomodados, e não queremos ser incomodados, e não queremos incomodar o pecador, quando fomos chamados para incomodar o mundo. Nós fomos chamados para perturbar o mundo.
com a palavra da verdade, com o evangelho de salvação. Porque muitos não aceitarão, mas muitos precisam e querem, estão orando e clamando a Deus por uma palavra de salvação, uma palavra de vida eterna. Mas nós estamos querendo as bênçãos celestiais, nós estamos querendo os direitos nossos, nós estamos querendo assumir a posse das bens da terra, comer o melhor dessa terra. E esses pregadores, e me desculpem, você se crê neles, você também é falso cristão. Você está errado, enganado, começou errado sua vida ministerial. Porque a verdade da palavra não vai mudar e não existe apoio da palavra de Deus para esse tipo de conceito teológico que é ensinado. O que existe é: leve-se a si mesmo, tome cada dia a tua cruz e me siga. A palavra de Deus, ela mostra claramente isso. Agora me diga uma coisa. Mostra para mim onde esse tipo de evangelho falso que tem por aí tem base nas Escrituras. Usar o nome de Jesus, usar a palavra de Deus para maquiar um evangelho humanista, não vale nada. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, não cabe nada de nós em nós, somente do Espírito. E quando você fala pelo Espírito de Deus, isso não quer dizer que todos vão aprovar você. Porque Estevão, a Bíblia diz, Estevão se levantou diante daquela multidão que ouviu ele falar em Atos capítulo 7. E a Bíblia diz, e ele falava cheio do Espírito Santo, e as pessoas olhavam para ele e via parecia um anjo falando, de tanto poder e unção que ele estava. Mas o que eles fizeram? Glorificaram a Deus, pularam e abraçaram Estevão. Eles apedrejaram Estevão. E nós estamos preparados para isso, pregar a verdade e ser apedrejado por causa dela. Mas não importa, porque ninguém pode ter maior glória do que essa que Estevão teve naquele momento, quando ele disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, aleluia, à direita de Deus. Sabe para quê? Receber o primeiro mártir da igreja, receber o primeiro mártir, um diácono da igreja fiel, que pregava a palavra com a autoridade do Espírito Santo, apedrejado por uma multidão de religiosos falsos, que não gostavam de ouvir nada que os acusasse, porque quem matou Estevão foram os religiosos. A igreja moderna da época, a igreja humanista, que se preocupava apenas com o bem-estar dos seus, esquecia da renúncia, esquecia do objetivo da igreja para que ela existe. Teve apedrejada, mas ele teve uma gloriosa morte. Ele viu. Você acha que Estevão estava sentindo aquelas pedradas? Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Mas tem muitos, amados, muitos de nós que infelizmente estamos igual à igreja de Laodiceia. Somos ricos, não temos falta de nada, somos abençoados, temos tudo o que precisamos. Mas o Senhor Jesus falou: oi, você diz que é assim. Agora Jesus disse assim: olha como eu estou te vendo. Você está se vendo rico, né? Abençoado. Olha como eu estou te vendo. Você é pobre, cego, miserável e nu. Eu não quero ser olhado assim. Eu quero ser olhado como pastor da igreja de Filadélfia, que o Senhor Jesus disse: olha, você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Por isso eu tenho colocado uma porta aberta diante de ti, e ninguém pode fechar. Ai daquele que se levanta para cair, se levanta para ser humilhado, se levanta para morrer. Por quê? Porque a igreja é do Senhor Jesus. Ele é o dono. Mas agora eu, amado, e você, se nós nos enchermos do Espírito Santo, não há lugar para essas coisas em nós. Cheios do Espírito Santo, nós vamos olhar as almas. E como vocês vão ver no livro de Jesus de oração que vai ser distribuído, Jesus olhava as multidões, se compadecia delas,
porque pareciam ovelhas sem pastor. Quando nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos ter misericórdia das vidas que estão lá fora se prostituindo, se acabando nas drogas, nos vícios. Não vamos mais condená-las, não vamos mais discriminá-las, mas vamos amá-las e vamos buscá-las para a verdadeira liberdade em Cristo Jesus, através do poder do Espírito Santo e da sua palavra. Queira ser isso. Queira fazer a diferença. Deixe de comodismo. Pare de se sentir abençoado e ficar na sua cadeira, sentado, sem se preocupar com os que estão se perdendo lá fora. Tome uma posição diante de Deus. Deixe ser cheio do Espírito Santo. Fale com Deus. Eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio do teu Espírito. Não vou desistir. Eu vou ficar em Jerusalém. Isso é, eu vou ficar na oração. Eu vou ficar na busca. Eu vou ficar no jejum. Até que o Senhor me encha do Espírito Santo. Eu não vou me conformar mais com essa situação. Dessa frieza espiritual. Dessa cadência que eu estou vivendo. Parece que eu estou num berço esplêndido, só recebendo, só comendo, mas não tenho alimentado ninguém. Tenho feito a minha própria vida. Mas a partir de hoje, Deus, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Eu quero experimentar essa força gloriosa dentro de mim, que flua de mim rios de água viva. Rios de água viva. Lá na fábrica onde você trabalha, essa água viva vai tocar as pessoas. Oh, aleluia. Você não imagina o que um crente cheio do Espírito Santo pode influenciar uma escola, uma fábrica, uma casa, um bairro, uma cidade, um país inteiro. Você não sabe, não tem ideia do poder desse Espírito Santo. Se você, jovem, você irmão disser, eu vou buscar isso. Porque muitas vezes você pode até ter um poço entulhado, alguém que todo mundo joga pedra, alguém que ninguém mais acredita, alguém que todo mundo só critica, e você tem tido atitudes erradas sim, você tem tido atitudes porque a sua natureza carnal está predominando, e você vive de acordo com os pensamentos e os desejos da carne. Mas você, minha irmã, você, meu irmão, pode ser um vaso escolhido de Deus, mas um vaso que está entulhado, está cheio de galhos, está cheio de pedras, mas hoje, aleluia, o desentulhador de vasos e de poços está aqui, que é Jesus, para tirar tudo isso da sua vida e começar de novo fluir rios de água viva, e você fazer a diferença em todo lugar onde você estiver. Porque você não vai ser crente só na igreja, só no domingo. Você vai ser crente amanhã também, e depois de amanhã, e durante o trabalho, e durante a volta para casa. Em casa você vai ser crente. Os seus lábios vão falar palavras boas. Os seus pensamentos vão ser pensamentos que vêm de Deus. Tudo que vai ocupar seu pensamento, seja isto, o que é de bom, o que é honesto, o que é puro, o que é de boa fama, o que é tratável, tudo isso vai ocupar o seu pensamento, porque isso provém do Espírito de Deus. De onde vêm as intrigas, as contendas, os bate-bocas? De onde vem? Vem de Deus? Vem do Pai das luzes? Vem do trono da graça? Ou vem do inferno, que coloca a nossa vida num verdadeiro inferno também, sem paz, sem esperança, sem alegria? A verdadeira alegria está em servir ao Senhor. Diz que na igreja, quando um dos pais da igreja estava sendo levado para a morte, eu não me lembro se era Policarpo ou quem era, mas ele estava caminhando e a multidão do lado perguntaram para ele: você não quer negar Jesus, a sua fé, para poder não morrer? Ele falou assim: por 85 anos, Jesus foi meu melhor amigo, eu negaria ele agora? E ele caminhou cantando hinos para a morte, para se encontrar com Jesus. Qual a expectativa nossa de vida futura? Onde nós queremos passar a eternidade?
Mas você fala assim, mas pastor, eu tenho me esforçado, até que eu desejo, mas não tenho força. Verdade, e você nunca vai conseguir. Deixa eu dar essa triste notícia para você. Você nunca vai conseguir. Você está indo para o inferno e ninguém vai tirar você desse caminho. A não ser que você decida depender dele, da força dele. Porque nenhum de nós, amados, destituídos da glória de Deus, tem força para voltar para trás e seguir o bem. Somente na força do Senhor, do amor de Deus, é que Ele muda a nossa trajetória. Você se entrega, se coloca diante dEle, e Ele te carrega. Ele te puxa e te leva, guiado pelo Espírito, para as mansões celestiais. Saiu da morte para a vida, da perdição para a salvação. E aí Ele vai encher você do Espírito Santo. E você nunca mais vai querer voltar para lá. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa colocar no seu coração esse desejo de ser cheio do Espírito Santo. Porque essa terceira fase da vida dos discípulos marcou a história da igreja. Primeira fase, aprendizado. A segunda fase, compreensão. A terceira fase, ação. O aprendizado nos leva a ter conhecimento, mas o entendimento nos leva a desejar agir. E cheio do Espírito Santo vem a ação. E o que vai aparecer é os frutos do Espírito na nossa vida. Então, eu convido você nesta manhã, nesse dia, para decidir querer entrar na terceira fase. Oh, Deus. Porque todos vocês que estão aqui já são crentes em Jesus e já experimentaram a primeira fase, o aprendizado da palavra. Todos vocês estão aprendendo a cada dia. Chega uma hora que vocês vão ter que tomar decisões. Vai ter horas de aperto, decepções. Primeiro os discípulos ficaram com medo, aterrorizados pela prisão que Jesus ia ter. O mestre se apresenta e diz, olha, eu estou aqui, deixe esses ir. E eles se dissiparam. Um nega ele, outros se escondem. Mas ele morre, ressuscita e aparece aos discípulos e orienta-os. Agora eles entendem. Agora entendemos. Entendeu? Então tá bom. Entendeu? Ok. Agora vocês vão para Jerusalém e vão ficar lá. E vão ficar lá. E não saiam de lá até que sejam cheios do Espírito Santo. 10 dias depois, eles são cheios do Espírito. A promessa é cumprida. O Espírito Santo reveste-os. E agora eles cheios do Espírito Santo, com a primeira palavra, aquele Pedro medroso, escondido, negando, agora varões, irmãos, e começa a pregar, e com a autoridade diz, esse Jesus que vocês mataram, é esse que está fazendo esses milagres, e o nome do Senhor é glorificado na vida deles. Você não quer ser um assim? Você não quer ser alguém que glorifica o nome do Senhor na sua vida? Você não quer ser alguém que entra nessa terceira fase da fé, do conhecimento de Deus, para então agora colocar em prática tudo aquilo que está aí dentro de você, que pode estar estagnado, parado, sem efeito para as pessoas. A palavra de Deus é poder de Deus para todo aquele que crê. A palavra de Deus, ela é uma água que nos lava. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os caminhos, mas a palavra de Deus dentro de nós é igual o sal dentro do saleiro. O sal dentro do saleiro não serve para nada. O sal tem que sair do saleiro para poder salgar e dar sabor, não é verdade? Aleluia. Eu sinto a unção do Espírito de Deus aqui. Eu vejo
como pelos olhos da fé, Deus olhando vocês aqui, o Senhor Jesus observando aqui você, cada um de vocês, sabendo o que vocês estão pensando agora, conhecendo os desejos do seu coração, Ele pode hoje mesmo, dependendo do desejo do teu coração, que está aqui, e Ele está nesse lugar, amém? E dependendo do desejo do teu coração, Ele pode te encher hoje mesmo, porque o dia de Pentecostes já cumpriu-se. E essa promessa é para todos aqueles que creem, a Bíblia diz. E o apóstolo Paulo falando sobre os dons espirituais, explicando que são como as ferramentas que Deus deu para a edificação da igreja, e cada um tem um dom, segundo o Espírito Santo vai dar. Você não quer fazer parte desse grupo? Você não quer fazer parte de um grupo de crentes cheios do Espírito Santo, que não vão temer mais nada? Somente cheio do Espírito Santo nós vamos ter coragem de pregar a palavra, mas também não só isso pregar, mas também viver a palavra. Senão nós achamos nossos próprios conceitos. É do meu jeito, é da minha forma. Não está dando certo, não é verdade? Não dá certo. Só do jeito de Deus dá certo. Só do jeito do Senhor dá certo, meu irmão, minha irmã. Sai do teu trono, deixa Jesus entrar nesse trono do teu coração. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Aleluia, Senhor. Graças a Deus, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia, Remania naya rakacheria nori andara sheri andakia jalabasunia. Oh